O Brasil atravessou diversas fases políticas e históricas no decorrer destes 500 anos de civilização europeia, todas marcadas pela destruição do meio ambiente, exploração da terra e, acima de tudo, a dominação de povos mais fracos, os indígenas, os negros. O livro que vou falar para você hoje está localizado na República Velha e se chama Menino de Engenho, do escritor paraibano José Lins do Rego. Olá, sou Cristiane Azevedo e este é o canal Leitura de Abelha. José Lins do Rego nasceu em 1901 na Paraíba, no município de Pilar, junto com Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo. Faz parte da segunda fase do modernismo, o modernismo de 30, que nós chamamos de regionalismo. Mas hoje a gente começa a questionar esse termo regionalismo, porque quando a gente diz regionalismo, remete a uma ideia de que existe um centro da literatura e que este centro pode ser considerado superior, melhor, como se o Brasil tivesse um centro e tudo que estivesse ao redor fosse regional. Dentre esse grupo de autores, ele é considerado um dos mais produtivos. Se isso fosse uma competição, ele perderia apenas para Jorge Amado. Produziu 12 livros em 25 anos. No entanto, ele morreu jovem, lá pelos seus 50 anos. A obra de José Lins do Rego é organizada em ciclos temáticos. O ciclo da cana-de-açúcar, que narra a transição dos engenhos de cana para as usinas, toda a consequência para a sociedade local, para os donos dos engenhos, para os trabalhadores dos engenhos, o ciclo do cangaço e os romances que a gente chama de romances independentes. O primeiro livro do ciclo da cana-de-açúcar é este, Menino de Engenho. É considerado uma obra-prima porque foi o primeiro livro desse autor. Foi custeado pelo autor. Ele pagou para que o livro fosse publicado e já alcançou muito sucesso. Tem um caráter memorialista. O que significa isso? O narrador é em primeira pessoa e ele vai narrando suas memórias da infância. A gente tem a impressão, ele já é uma pessoa adulta recordando desse seu período dos 4 aos 12 anos de idade. A história começa com Carlinhos, aos 4 anos de idade, sendo testemunha do assassinato da sua mãe. Seu pai mata sua mãe com tiros e o menino é obrigado a ir para o engenho do seu avô materno, porque o seu pai, de uma maneira ou de outra, tem que pagar pelo crime que cometeu. A forma que ele paga é sendo internado num hospício e ele não tem com quem ficar. Por isso, ele vai para o engenho do avô materno. O livro é organizado em 40 capítulos. Esses capítulos, eles são um pouco que independentes uns dos outros, como se fossem pequenos contos, mas ao mesmo tempo ele apresenta uma linearidade, mostrando como que esse menino vai deixando de ser um órfão e se transformando num menino de engenho. Esses 40 capítulos vão compreender um período muito curto da vida do Carlinhos, porque vai ser dos 4 aos 12 anos de idade dele. Cada capítulo ele vai narrar uma aventura, ou uma ruptura, ou um trauma que essa criança vive lá naquele ambiente. Entre adultos e crianças, nesse livro, há muitos personagens. No entanto, alguns são bem relevantes na trama. A primeira delas é a tia Sinhazinha, que é a cunhada do seu avô. Ela é vista pelo Carlinhos como uma pessoa má, porque ela é a única que bate no Carlinhos, castiga, e isso faz o Carlinhos até desejar a morte dela. Há momentos que ele deseja, ele sonha que ela seja atrelada aos cavalos e arrastada pelo engenho, que ela seja despedaçada pelos cavalos, principalmente quando ele escuta um dos ex-escravos, uma das ex-escravas, comentando que a tia Sinhazinha só bate nele porque ele não tem mãe. E esse fato de não ter mãe deixa ele assim com a mágoa muito grande. O oposto da tia Sinhazinha é a tia Maria, que é a irmã caçula da mãe do Carlinhos. Ela é aquela tia que
acolher o Carlinhos, que de certa forma compreende o seu sofrimento, cuida dele, que vê nele uma criança, é quase que uma substituta da mãe, e vai deixá-lo, porque ela vai se casar, vai abandonar o engenho e vai deixá-lo à mercê da tia Sinhazinha. E essa mudança marca nele novamente uma outra situação de orfandade. Ele se sente novamente abandonado. Outro personagem marcante é o tio Juca, aquele que é responsável por ir buscá-lo na capital e fazer a viagem de trem até o engenho. Tio Juca, ele vai ser o responsável, meio que acidentalmente, tio Juca vai ser o responsável pela iniciação sexual do Carlinhos, meio que por acidente. Carlinhos vai descobrir seus baralhos eróticos, Carlinhos vai começar a ter relação sexual muito cedo, pegar doenças venéreas, por meio aí desse tio Juca. Outro personagem muito marcante, aliás, está presente, é onipresente no romance, é o avô do Carlinhos, que na concepção do neto, ele o vê como um homem justo, paternalista, responsável, um perfeito cavalheiro. O leitor percebe uma situação ambígua aí, porque enquanto a criança vê no avô essa pessoa tão nobre, a gente consegue, pelo olhar desse século XXI que a gente está, ver que ele não é bem assim, que ele chega a ser cruel, porque os escravos foram libertos, mas eles continuam trabalhando no engenho, morando na senzala, a troco de comida e roupa e abrigo. E quando um dos ex-escravos foge, ele é castigado no tronco. Carlinhos enxerga isso com maior naturalidade. Ele vê essas pessoas como animais domésticos. Esta é a verdade. Temos também a Totonha, a tia Totonha. Ela representa toda a cultura oral. E ela tem uma característica muito bacana, porque ela é a contadora de histórias. Ela conta a história para os meninos todos do engenho. Só que ela adapta. Por exemplo, os contos de fadas, da Cinderela, da Rapunzel, ela traz para o Nordeste. Paisagem do Nordeste, o clima do Nordeste. Ela faz essa adaptação. Ela conta histórias da literatura grega, mas ela adapta para a realidade do Nordeste. E isso faz com que as crianças gostem muito mais dessas histórias. Por fim, a gente tem a Maria Clara, que é a prima que vem da cidade, que vai ser o primeiro amor concreto do Carlinhos. Que é o primeiro amor, mas é o amor que ele não vai conseguir concretizar por diversos problemas nessa relação, nesse contato. Ele não consegue realizar. Ele, logo quando era bem menor, ele tem um amor platônico pela professora, pela Judite, que é uma mulher que apanha do marido, que sofre, mas que teve filhos e que pega o Carlinhos, que põe ele no colo. Mas era um amor platônico. O amor pela prima já é um amor que poderia ser concretizado. Por que o livro O Menino de Engenho, ele é tão importante? Por que ele é considerado um clássico? Por que ele vale a pena ser lido? Em primeiro lugar, ele é um livro da literatura brasileira. Em segundo lugar, ele traz temas universais, como o luto, a morte, a solidão, tudo presente na vida de um menino tão pequeno, que é obrigado a amadurecer de uma forma precoce. Desde o seu drama de ver a mãe morrendo até a sua mudança de um menino órfão para se tornar um menino livre no engenho. A segunda questão é a forma lírica, quase poética, que o escritor faz para mostrar o amadurecimento sexual do Carlinhos. A sua iniciação sexual, ela é narrada de uma forma quase poética, quase lírica e até mesmo engraçada. Ao momento, ele pega uma doença venérea e ele anda até com
com as pernas abertas pela casa grande, o tio e o pai sentem-se orgulhosos do menino. Aí vai ter que chamar o farmacêutico, o doutor, para que ele tome os antibióticos da época. Um outro aspecto é a liberdade infantil. Ele, no engenho, ele tem a liberdade para explorar a natureza, para brincar nos quatro cantos do engenho, para conviver com aquelas outras crianças. Um olhar infantil para aquela realidade. Também tem a questão do aspecto social e econômico, quando ele vai mostrando as mudanças naquela sociedade rural, com o declínio dos engenhos de cana-de-açúcar, com a ascensão das usinas, provocando a falência de alguns donos de terra, provocando o êxodo rural. A gente vai vendo que a corda sempre arrebenta pelo lado do mais fraco. Por mais que o dono das terras, dos engenhos, eles vão falir, a situação dos empregados é sempre pior. Mostra também a situação das pessoas escravizadas e que foram libertadas, entre aspas, porque ele vai mostrar que os trabalhadores do engenho são justamente os ex-escravizados. Eles vão manter ainda essa relação de obediência, de devoção, de submissão, e que vai ficando impregnado até hoje na mentalidade da zona rural. Quem convive na zona rural, a gente ainda escuta, mesmo 100 anos depois, quase, de tudo isso, a gente ouve ainda esse discurso dos trabalhadores rurais, dos colonos, dessa gratidão pelo dono da terra, como se os donos da terra também não dependessem dos trabalhadores. Essa relação injusta, totalmente injusta. Quando eu li Menino do Engenho pela primeira vez, isso há uns 35 anos atrás ou mais, a minha visão era uma. Eu fiquei muito mais atenta para as libertinagens, as brincadeiras. Meu foco era muito mais o menino do que a realidade que o cercava. Quando eu retomei essa leitura, com todo o conhecimento sobre a história do Brasil, com todo o conhecimento sobre as lutas de classe, eu consegui me desvencilhar um pouco desse olhar do menino para olhar pelos personagens que estavam ao seu redor. Então, ler Menino do Engenho é a gente se aprofundar nas relações familiares e nas relações de trabalho, nas relações da população com a terra aqui do nosso país. Eu convido você a conhecer José Lins do Rego e a sua obra. Te espero em nossa próxima resenha na semana que vem. Tchau!